Olá pessoal, eu sou o Nilton, sejam bem-vindos ao canal. Se você está chegando agora no canal e ainda não é inscrito, aproveite e se inscreve para dar aquela força ao canal. Lembre-se pessoal de ativar os sinos de notificações, que é para vocês serem notificados pelo YouTube quando eu postar um novo vídeo aqui no canal. Lembre-se também pessoal de compartilhar esse canal com seus amigos e familiares. Pessoal, nesse vídeo eu vou trazer algumas informações básicas, umas dicas que talvez vai te auxiliar para você que está com um problema de áudio no seu sistema operacional. Se o áudio não estiver funcionando ou se você tiver um notebook e você ao tentar conectar e o seu conector seja de fone de ouvido ou de microfone ou a entrada de linha, a entrada de áudio do notebook não aparecer essas janelinhas aqui, tá? Eu vou trazer algumas dicas que talvez vai te auxiliar a resolver essa questão e eu vou tentar aqui trazer um passo a passo de como você resolver essas questões. Veja que eu tenho essa janelazinha aqui, ó, eu não vou poder fechá-la porque eu estou usando o microfone para gravar, a tela do meu computador, e se eu desconectar vai cortar o áudio, aí o programa que faz a captura de áudio e de tela vai parar e eu tenho que recomeçar novamente. Mas teoricamente, basicamente, quando você tem um notebook, vamos começar pelo notebook. Eu vou trazer aqui, tem algumas imagens aqui que traz algumas ilustrações, ó. Por exemplo, eu tenho imagem aqui com essa entrada de áudio do notebook. Geralmente esses notebooks mais modernos, esses mais novos, eles vêm, apenas só com uma entrada de áudio que ela serve como entrada para microfone, entrada para fone de ouvido, entrada para fone de ouvido e microfone ao mesmo tempo, ou só saída de fone de ouvido ou entrada de linha, como é o caso que a gente vê aqui, ó. Tá vendo, ó? Quando você conecta, o seu plug o P2, aí você tem essa opção se o seu notebook tiver apenas uma entrada que seria essa aqui, que seria essa aqui. Aí a divisão dos canais, elas são feitas via software, Você não precisa mais fazer aquele processo manual, como por exemplo, eu tenho aqui a imagem do notebook mais antigo, que ele tem a entrada para microfone e a saída de áudio para fone de ouvido, Então, quando você tem um notebook mais antigo e você tem essas opções aqui, e quando você conecta algo relacionado a áudio aí no seu notebook, você não vai ter essa opção aqui, porque as divisões de canais, elas são feitas via hardware, Aqui, ó, já tem entrada e saída específica, então teoricamente você não vai ver essa opção aqui, tá? Você vai ver esta opção aqui, para você escolher o que você está conectando aí a sua entrada de áudio. Se é fone de ouvido com microfone, se é saída de alto-falante, se é fone de ouvido, se é entrada de microfone ou de linha, Aí com essa opção aqui, ela é feita via software, Quando você conecta, o sistema reconhece que você conectou algo e aí você escolhe o que você quer usar, tá? Para quem joga, geralmente escolhe essa opção aqui porque a pessoa que está do outro lado vai te ouvir, E você vai também ouvir a pessoa que está do outro lado, porque você pode tanto ouvir o áudio como pode falar pelo microfone. Se você clicar aqui apenas em alto-falante, o som vai sair pelo alto-falante e você não vai ter som no fone de ouvido, A mesma coisa quando você escolher essa opção aqui, ó, fone de ouvido, você vai ouvir apenas o som através do fone de ouvido e não via os alto-falantes do seu notebook. A mesma coisa aqui, quando você escolhe a opção entrada de microfone, apenas o microfone vai passar a usar. Você não vai ter nenhum som nem nos alto-falantes, nem também no fone de ouvido. E a entrada de linha é para quando você conectar a entrada de áudio do seu notebook, através de uma saída de um outro dispositivo de áudio. Ou seja, você tem um outro dispositivo de áudio e quer transferir esse áudio para o seu computador, você usa esta opção aqui, tá? Esta opção aqui é para quem tem esses notebooks mais novos, que só tem essa opção aqui, ó, apenas um único conector e os canais eles são divididos via software, diferente desses modelos mais antigos, que é isso aqui que a divisão dos canais já vem integrada no próprio hardware, Quem tem a saída de fone de ouvido e a entrada de microfone, tá? Então,
se você tiver com um notebook mais moderno. E se você conectou aí o seu conector seja de fone de ouvido e microfone e não apareceu essa janelazinha aqui, provavelmente o software, né, os drives não foram instalados corretamente, né? Você precisa ver qual drive de áudio você usa, né? Se é Realtek ou se é outro distribuidor, se é outro fabricante. Vou dar um exemplo aqui, ó. Eu vou aqui em gerenciador de dispositivos, né? E perceba que aqui eu tenho os drives instalados, ó, tá vendo? Ó, drive de áudio Realtek, são os drives de áudio. Aqui eu tenho os drives de áudio referente à minha placa NVIDIA. E tem aqui também o áudio referente a um Moto G9, está emparelhado com o meu notebook, tá? Eu posso transferir áudio via Bluetooth, essas coisas. Então eu tenho os drives de áudio instalados certinho, tá? É por isso que quando eu conecto algo à entrada de áudio do meu computador, aparece a janelazinha me dando a opção o que é que eu preciso fazer, quais opções eu vou usar, tá? Então essas opções aqui. Agora, para você que tem um computador desktop, né? Eu trouxe uma imagem aqui para ilustrar. Você tem três opções aqui, ó, tá? Eu tenho entrada de microfone, eu tenho aqui a saída de linha, né? Que é referente à saída de áudio do seu computador, e tenho aqui a entrada de linha, que é para esses dispositivos que eu citei anteriormente. Ou seja, quando você tem um desktop, né? Que tem essas três opções aqui, os canais já vêm separados, tá? Então, provavelmente, né, quando você conectar algo aí, a entrada de áudio ou saída de fone de ouvido no seu computador desktop, você não vai ter essa janelazinha com a opção de escolher, né, o que você quer usar, se é saída de alto-falante, se é fone de ouvido, essas coisas, porque já é feito pelo próprio hardware da sua placa-mãe, tá? Já são divididos. Então, muitas pessoas, por que o meu não aparece? Porque ele já vem separado, tá? Pelo próprio hardware e não via software. Aqui, essa opção aqui para você escolher é para pessoas que têm geralmente um notebook e só tem apenas o conector de áudio e as divisões dos canais, eles são feitos através via software, tá? E quando você, digamos, você tem o seu notebook e você conecta aí o seu plug, seja de fone de ouvido ou microfone, e não aparece essa janelazinha, se você só tem apenas essa opção aqui, né? Apenas um conector. Bem, o que pode acontecer é que os drives, né, de áudio não foram instalados corretamente, você está com problema no som, né? Se ele não for instalado corretamente, você precisa, né, ver se tem, tipo aqui, esse símbolo aqui, tá? Controlador de SATA, né? Que é referente a um HD. Ele não está instalado porque ele está desligado, mas está instalado corretamente. Mas geralmente, se você tiver algum problema de áudio ou qualquer outro dispositivo que aparece esse sinalzinho aqui, tá? Amarelinho, é porque algo está errado. Ou seja, se você estiver com problema de áudio, né, é porque provavelmente os drives não foram instalados corretamente. Para quem tem drives Realtek, vou dar um exemplo aqui. Se eu for aqui em painel de controle, veja que eu não tenho nenhuma opção, ó, tá, referente aqui que eu posso, né, gerenciar o meu áudio. Por exemplo, quando você conecta, né, o seu plugin de áudio aí na entrada do seu computador e não aparece essa janelazinha, como resolver se ele não funciona? Se você não tem a opção de escolher, ou seja, eu quero usar apenas fones de ouvido, mas quando eu conecto o plug, sai nos alto-falantes e você não tem a opção de escolher, tá? Então o problema está no áudio, tá? Ou não foi instalado corretamente, ou está corrompido. Então a primeira coisa que você precisa fazer para resolver essa questão, né, de ter a opção de escolher aqui via software, é você abrir o seu computador, né, e aqui no seu disco C. Ele pode estar em programas, arquivo de programas, se o seu sistema operacional for 64 bits, ou pode estar em arquivo de programas se o seu sistema operacional for 86, né, ou 32 bits. Eu vou aqui em arquivo de programas porque o meu sistema é 64 bits, então eu sei que ele está aqui. Então você procura pela pasta, né, do nome do fabricante aí da sua placa de áudio. No meu caso é o Realtek, como eu mostrei para vocês lá no gerenciador de dispositivos, né. Vou vir aqui, ó, Realtek áudio HDA, e veja aqui que eu tenho dois executáveis, tá vendo? Ó? Aí eu vou
Geralmente essa segunda opção aqui, porque aqui no painel do controle eu não vi nenhuma opção, tá, para eu gerenciar essas informações aqui, ó, tá, para eu ter a opção de escolher. Então simplesmente eu vou vir aqui na pasta dos drives, né? Se não tiver essa pasta de drive, se os drives de áudio que você usa for Realtek e você não tiver essa pasta aqui com o nome Realtek, é porque os drives não foram instalados corretamente. Então você precisa desinstalar os drives de áudio, né? Você precisa ir lá no seu gerenciador de dispositivos, procurar a sua controladora de áudio, né? Aqui, por exemplo, se ela tiver com alguma interrogação, você desinstalar, reiniciar o sistema e mandar instalar via Windows Update ou procurar pelo fabricante aí do dispositivo de áudio que você tem aí, tudo bem? Então, como o meu está instalado, mas provavelmente tem algum erro aqui, né? Eu não posso gerenciar essa janela através de um atalho, né? Através aqui do meu painel de controle, geralmente eles vêm para cá. Então eu vou vir abrir aqui a janelazinha aqui, ó, essa janela. Vou executar esse segundo cara aqui, ó, tá vendo, ó? Tá vendo? Agora sim eu tenho a opção de gerenciar essas informações aqui, ó. Muitas vezes acontece que as pessoas não têm a opção de escolher aqui, tá? Se é saída de alto-falante, se é entrada de fone de ouvido, tá? Se é saída de fone de ouvido, se é entrada de microfone, etc. Então o que acontece é porque os drives até foi instalado corretamente, mas a gente não tem o gerenciador, que seria esse cara aqui, tá vendo? Ó? Veja que ele tá piscando. Ele está piscando é porque algo está conectado aqui à minha entrada de áudio. Se der dois cliques aqui, ó. Deixa eu fechar aqui primeiro, ó. Veja que pode piscar porque eu fechei a janelazinha. Agora, se eu dar dois cliques aqui, ó, eu tenho a opção de escolher o que eu vou usar, tá? Tá vendo, ó? E muitas pessoas, às vezes, o problema tá nessa questão aqui de não poder escolher e aí fica na mão. Quer ouvir o fone de ouvido, mas está saindo no alto-falante porque os canais de áudio são feitos via software e feito via software você não tem como fazer. Você tem que ter um programa para escolher, né? Qual opção você vai usar. Quando a questão já vem via hardware, como por exemplo aqui é o desktop dessa imagem aqui, você provavelmente não vai ter essas opções aqui, tudo bem? E o que acontece se eu não tenho essa parte aqui com os drives? Eu não posso iniciar ou executar para eu ter a opção de escolher qual opção eu vou usar, se é fone de ouvido, se entrar no microfone. Pessoal, aqui é para drives Realtek. Se você tem aí um outro fabricante, tá, de hardware, de drive de áudio, você precisa procurar a pasta com o nome referente ao seu fabricante de áudio, tá? Então você provavelmente vai estar aqui no arquivo de programa, se for a 64 bits, ou aqui se ele for 32 bits. Eu tenho a mesma pasta aqui, ó, Realtek no 32 bits, mas aqui não está referente, não é referente aos drives de áudio da Realtek, mas sim do Dolby Audio aqui, tá vendo? Ó, tem aqui o Dolby Audio que é referente a isso aqui, ó, tá? Esse aplicativo aí que me dá a possibilidade de eu escolher a melhor qualidade de áudio. Eu posso escolher se é filme, se é dinâmico, se é jogo, se é voz, etc, tá? Então você tem que procurar em uma dessas duas pastas aí. Ou na pasta 64 bits, se eu tinha operacional para 64 bits, provavelmente vai estar aqui, tá? Quando você não encontra essas pastas de áudio aqui, é porque os drives eles não foram instalados. Então você precisa fazer aquele esquema lá, né? Você precisa vir aqui no seu gerenciador de dispositivo, né? Procurar a controladora de som, vídeos e jogos. Se você tiver alguma interrogação aqui, algum sinal amarelozinho, porque algo está errado. Mas se ele tiver instalado, né, e tiver apresentando algum problema, tá, você pode redefinir os drivers, tá, gente? Você clica aqui com o botão direito do mouse sobre o nome, tá, do seu software de drive de áudio, clica com o botão direito do mouse, atualizar drives, clica na opção aqui, ou buscar automaticamente, que o sistema às vezes consegue instalar, né, automaticamente, ou se você não conseguir vir o Windows Update, você vem aqui, ó, procurar drives no meu computador, porque se ele instalou os drives e corrompeu alguma coisa dos drives aí, você pode corrigir por aqui, tá? Aí você vem aqui nessa opção aqui, ó, permitir que eu escolha em uma lista de drive disponível em meu computador. Clique nessa opção, veja que ele está aqui, ó, tá? Onde estão os drives aqui?
Então você às vezes nem precisa procurar ver o Windows Update. O que acontece é que às vezes que ele se corrompe, né, algum erro e ele não conseguiu instalar de forma completamente. E aí você tem como restaurar esses drives por aqui. Clicar aqui e instalar. E avançar e vai instalar os drives. E eles foram assinados digitalmente. Esse aqui é o drive que eu estou usando, né? Referente a esse cara aqui, ó. Veja que é o mesmo drive. É propriedades. Aí aqui eu tenho os drives, ó. Tá? Ó, ele é de 2018. É bem antigo, né? É de 2018. Uma nova atualização. E aqui tem os detalhes dos drives, tá, pessoal? Então, essas são as informações básicas que talvez possa te ajudar a te auxiliar. Aí, se você tiver tendo algum problema com o drive, se não estiver funcionando corretamente, ou se você não tiver a opção de escolher, se você estiver usando um computador, notebook ou desktop, se ele só tem apenas uma opção de conector de áudio, né, que serve para todas as opções aqui, e ao você tentar conectar o seu plug de áudio, a sua entrada do seu computador, e você não tiver a opção de escolher, é porque provavelmente não foi instalado corretamente ou está corrompido, em parte está corrompido. Então você fica na mão porque você não tem como escolher. Você quer ouvir alto-falante, mas só sai em fone de ouvido. Você quer para microfone, mas só sai em alto-falante, etc. Você não tem como escolher. Então essas são informações, são os procedimentos básicos que você precisa fazer. Se você não conseguir via o Windows Update, não conseguir restaurar os drives, você precisa buscar. Tem muitos programas na internet grátis que fazem a extração dos últimos drives, tá? É só você procurar na internet que você vai achar. Então, pessoal, fica aí a dica e até o próximo vídeo.